Glória a Jesus. Sim, aleluia. A paz do Senhor Jesus para os irmãos da casa nesta noite. E a paz do Senhor Jesus para os irmãos da nossa live no YouTube nesta noite. Estamos iniciando agora o nosso aqui da nossa igreja. Hoje é dia 19 de abril de 2023. São 8h05. Que os irmãos continuem ajudando esse canal. Deixe seu like, comenta se gostou da pregação. Compartilhe o nosso canal com as pessoas que vocês amam. Inscreve no nosso canal para que nós possamos ir crescendo na rede social, para que haja conteúdo, para que haja incentivo em nome de Jesus. Que Deus abençoe as irmãs que estão assistindo e estão comentando nossas pregações. Que Deus abençoe cada pessoa que vai entrar no nosso link, se inscreve no nosso canal, em nome de Jesus. Nós estamos na campanha Um Ano de Jeová Jireh. E estamos no segundo propósito de José. Já estamos no sexto propósito de José. Os irmãos abram a Bíblia no livro de Gênesis 40. Enquanto isso, vou louvar o Senhor e aqueles que tiver a Bíblia, deixam a Bíblia aberta. 40. Espalharam por aí e já terminou, e era o seu fim. Não terminou, se enganou quem pensou que a história eu te dou, se equivocou. Tava aqui no show e perdeu. Eu vou deixar pensar que o projeto falhou. Foi só pra impressionar. Tô montando um contexto porque eu quero impactar. Logo, não vez que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente proverá, com os olhos abertos a enxergar. E daí? E mesmo que o cenário diga que é o fim, às vezes nem acredita que é pra desistir, mas eu estou dizendo ainda, fica aí, o tempo não me pinta o que eu vou fazer, eu me garanto que eu fico pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver, existe vida aí. Vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensar em que o projeto falhou. Tiver depois, só pra impressionar. Estou montando um contexto porque eu quero impactar. Não vejo que morreu, que a história acabou, e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente proverá, com os olhos abertos a enxergar. E mesmo que o cenário diga que é o fim, até me tem sofrida que é pra desistir, mas eu estou dizendo ainda existe vida aí. O tempo não limita o que eu vou fazer, eu me garanto e eu fico pra você, ainda tem vida aí, e vai voltar a viver, existe vida aí. Oh,
Às vezes tentam gritar que é pra desistir, mas eu estou dizendo, ainda tem vida aí. O tempo não me limita o que eu vou fazer. Eu me garanto, eu vivo pra você. Mas já tem vida aí, vai voltar a viver, existe vida aí. Existe vida aí. Existe vida aí. Oh, glória a Deus. Existe vida aí. Aleluia, Senhor. Então vamos orar. Sim, meu Deus, Deus de José, meu Pai. Senhor, nós te agradecemos nessa noite, Senhor. Nós cremos que ainda existe vida, meu Pai. Assim como o Senhor foi com a vida de José, meu Pai. E nessa noite, Senhor, venha nesses microfones, Senhor. E o Senhor venha nesse altar, venha nessa congregação, Senhor. Venha nos visitar agora, meu Pai. Toma, Senhor, a direção da palavra, Pai. Que não seja eu a mulher pregando a minha carne, Pai. Não pregarei, meu Pai, do meu ego, mas que seja o Senhor pregando aqui, trazendo a sabedoria do Senhor. Traga a tua sabedoria, teu ensino nessa noite. Fala conosco, ó Deus de José, que nós venhamos sair daqui realizados, fortalecido, meu Pai, pela tua palavra, que o Deus que operou naquele ambiente passado, venha operar hoje aqui, Senhor, e que através da sua palavra, continue abrindo as portas do céu, a graça, fazendo sinais, meu Deus, curas, milagres e prodígios no nosso meio. Senhor, nós te glorificamos, e se tiver um principado, uma potestade, um dominador que quer entrar em nós, causar dúvida, medo, seja tirado, limpo, purificado pela palavra. E nenhum mal dentro e fora da igreja tenha êxito nesta noite. Fale que esses irmãos, Senhor, que vai ouvir toda isso, meu Pai. Honra esses irmãos e honra, Pai, cada vida que vai acessar esse link, meu Pai, esse canal, em nome de Jesus, meu Pai, no sangue de Jesus. Amém. Glória ao Pai. Glória ao Filho. Louvado seja Deus. Vamos para o livro de Gênesis 40. Hoje nós já estamos no propósito que José interpreta sonhos na prisão. E aconteceu, depois dessas coisas, que o copeiro do rei do Egito e o seu padeiro ofenderam seu senhor, o rei do Egito. E dignou-se Faraó muito contra os seus dois eunucos, contra o copeiro mor e contra o padeiro mor. E chegou à prisão, na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. E o capitão da guarda pô-lo a cargo de José para que o servissem. Assim estiveram muitos dias na prisão. E ambos tiveram um sonho, e cada um seu sonho na mesma noite. Cada um conforme a interpretação do seu sonho. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estava presos na casa do cárcere. E veio José a eles pela manhã, e olhou para eles e viu que estava perturbado. Então perguntou aos eunucos de Faraó, que com ele estava no cárcere da casa do seu senhor, dizendo: por que estão hoje tristes os vossos semblantes? E eles lhe disseram: tenho sonhado um sonho, ninguém há que o interprete. E José disse-lhes: não são de Deus as interpretações? Cantai-vos, peço-vos. Então contou com o copeiro o seu sonho a José.
e disse-lhe: eis que em meu sonho havia uma videira diante de mim. E na vide 3 brotos, os quais brotando a sua flor saía, e os seus cajos produzia uvas maduras. E o copo de Faraó estava na minha mão. Eu tomava as uvas, a exprimia no copo de Faraó, e dava o copo na mão de Faraó. Então disse-lhe José: esta é a sua interpretação, os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça, te restaurará ao teu estado e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, como quando era o seu copeiro. Porém, lembra-te de mim quando te for bem. Rogo-te que uses comigo de compaixão e que faças menção de mim a Faraó. Faz-me sair desta casa, porque de fato fui roubado na terra dos hebreus. E tão pouco que nada tenho feito para que me pusesse nessa cova. Vendo então o padeiro morto, que tinha interpretado bem, disse a José: eu também sonhei. E vi que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça. E no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, e as aves comiam do cesto sobre a minha cabeça. Então respondeu José e disse: esta é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó tirará a sua cabeça, pendurará no pau. As aves comerá a tua carne de sobre ti. Aconteceu que ao 3º dia, o dia do nascimento de Faraó, que fez um banquete a todos os seus servos, levantou a cabeça do copeiro mor, a cabeça do padeiro mor, condenou diante do seu servo, e fez tornar o copeiro mor o seu ofício de copeiro, dando este copo na mão de Faraó, mas ao padeiro mor enforcou, como José havia interpretado. E o copeiro mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Da prisão rumo ao palácio. Então, nós estamos falando de José. O mundo é um mundo cheio, de queda, de violência, de maldade, mas o mundo também, ele vive superação. Quando a gente crê em Deus, quando a gente confia em Deus, quando a nossa confiança, ela está firmada em Deus, existe superação na caminhada de um cristão. Existe superação na caminhada de uma cristã. Estamos vendo a caminhada de José. A caminhada dele agora está rumo ao palácio. José já está na metade do caminho para uma exaltação. Assim tem que ser na nossa vida nessa noite. Na fé a gente tem que caminhar. Na fé a gente tem que adorar. A gente tem que aprender, quando nós estamos na fé, nós temos que aceitar o não de Deus, adorando, o sim de Deus, adorando, e o espera de Deus, adorando. José não parou nos processos. José não parou quando os irmãos jogou naquela cova, quando os irmãos pegaram sua túnica, mataram um cordeiro, levaram para o seu pai. José não parou na decepção. José não parou quando a mulher do seu senhor todo dia lhe tentava. Ele não foi ali com aquela mulher do ato sexual. Ele respeitou a casa do seu senhor, passou por aquela decepção. E José não para ao chegar na prisão. E quando José está caminhando na fé, ele vai dando uma virada na vida dele. José está rumo, glória ao Senhor,
aí no rumo da prisão ao palácio, porque Deus trabalha com o ser humano do 0 ao 10. Às vezes nós queremos chegar do 10, já chegar na etapa final, mas não é assim. Deus trabalha do 0 e ali nós vamos caminhando e subindo degrau, para quando nós chegar no 10, a glória vai ser para Deus. Porque quando nós chegar lá em cima, nós temos que olhar para baixo e saber que Deus nos tirou da lama, Deus nos tirou de tudo aquilo que não presta, para que a Bíblia vai dizer no Salmo 115, não a nós, Senhor, não a nós a glória, mas ao teu nome a glória, porque a glória é de Deus. E durante todos esses processos, José, ele não usou o passado. José fez a tipologia de Jesus Cristo. José, durante todo esse período dele, irmão, ele não ficou olhando para o passado. E para vencer com Cristo, nós não podemos ficar lá atrás. Nós temos que fazer como José fez. José estava pronto, José estava de cara boa em todo momento da vida dele. A Bíblia vai dizer que ele estava servindo todos aqueles que precisavam dele. E assim a nossa função na terra. Se nós ficar presa em tudo que nós passamos, nós vamos perder a oportunidade que Deus tem para nós de servir. José também deixou de lado a maldade da sua família. E agora José focou nele, no que Deus tinha com ele. José esqueceu do povo, esqueceu da sua casa. Lá no Salmo 45, que é o Salmo da noiva, é o rei falando com a noiva. E lá vai dizer assim, esquece-te da tua casa e do teu povo, e o rei abençoará de ti. Quando a gente fica lembrando da família da gente, das coisas que ele faz com a gente, do povo da gente, a Bíblia diz que não existe honra no profeta da mesma pátria. Quem vai nos honrar vai ser esse povo aí da rede social. Vai nos honrando, irmão. Vai compartilhando. Até chega uma hora que a gente vai chegar em pessoas que vai ser grato. Quem vai nos honrar é gente que não nos conhece, que não é do nosso povo e nem da nossa casa. Então, por isso, José, ele, irmão, não ficou preso no povo de Jacó e nem na família dele. A dor estava dentro dele, mas a dor não subiu na cabeça de José. José viveu o Salmo 3. O Salmo 3 fala, a minha glória, a minha exaltação é o Senhor. Então a gente tem que passar pela prova, sentir a dor, mas não deixar subir na nossa cabeça, porque na nossa cabeça tem que estar as armaduras, que é o capacete da salvação. Então, como José foi só servindo, deixou o passado, não ficava lembrando do que a família fez, não entrou em depressão, entendeu que quem deu aquele sonho para ele foi Deus, entendeu que quem chamou ele foi Deus, ele está arrumando a superação. E o que é que eu e você que tem chamado nessa noite tem que entender? Quem deu o ministério para nós, quem chamou nós na graça, não foi nós, foi Jesus. Então a gente não pode parar para a nossa família que não acredita em nós. Nós não podemos parar para aqueles que não acreditam na nossa chamada. Nós não podemos parar. O que nós temos que fazer? Servir a Jesus aqui na igreja. Serve a Deus no seu trabalho. Serve onde o Senhor mandar você servir. Vai colocando a dor, deixando a dor dentro do seu coração, mas com a cabeça focando no seu lado pessoal, de que você vai ser realizada, de que nós vamos superar diante da dor, da dificuldade. Porque quem nos deu uma túnica não foi os homens, foi um Pai. Foi o Senhor que nos escolheu. O Senhor deu talento, deu chamada, e aquela túnica representava a expressão do amor de Deus
na vida de José. Então ele supera, e agora ele, estando aqui na prisão, todo lugar que José chegou, José era alcançado pela graça. Todo lugar que José chegou, tudo era confiado nas mãos de José. Porque a graça de Deus não faltou na vida dele. O Salmo 23 cumpriu na vida de José. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Faltou o pai, os irmãos e faltou Israel, o lugar onde ele nasceu, porque ele estava em outra terra. Mas não faltou a graça, não faltou a palavra na vida dele. Então, onde ele entrou, foi visto que era uma pessoa grata. E a Bíblia vai dizer no 40, que quando José chega nessa posição, ele encontrou graça e ele chegou aqui inocente. Deus guardou José. José era para ter morrido, porque lá no Egito, quem era acusado de estupro, morria. Porque esses homens aqui vão morrer, porque ele desobedeceu ao rei. Um deles vai morrer. Então Deus, mais uma vez, confirmou a promessa, guardando a vida de José. Então, irmão, quando Deus chama nós, dá um propósito na nossa vida, Ele vai guardar de todo mal. Se nós for fiel àquela promessa, Ele vai nos livrar até da morte, até da lei maldosa e penosa dos homens. Era para ele ser morto por aquela mulher, por ela ter acusado ele de estupro, que ele largou a roupa nas mãos dela. Mas Deus estava com José. Deus o guardou e deu livramento, porque o sonho que José tinha não era sonho dos homens, era sonho de Deus. E aquilo que Deus tem para o homem e para a mulher, pode ele estar na prisão, pode ele estar no deserto, pode ele estar no vale, pode ele estar esquecido, que Deus, o que ele tem, ele cumpre. E nós vamos ver Deus exaltando José de dentro da prisão com o seu sonho. Então aqui a Bíblia vai dizer que o copeiro do rei e o padeiro ofendeu ao rei do Egito. Faraó estava indignado contra esses dois eunucos. Eunucos são pessoas castradas, para não sentir desejos sexuais. Esses dois eunucos serviam ao rei. E a Bíblia diz que eles estavam debaixo da guarda de José. Então, ó Deus trabalhando na história de José. Deus coloca dois homens que vai ter um sonho e nenhum deles vai saber interpretar aquele sonho. Mas José tinha o dom de interpretar o sonho. Na Bíblia, José tinha esse dom, Daniel tinha esse dom, e alguns membros da noiva do Cordeiro na terra. A noiva é universal, também tem esse dom. É o dom de interpretar sonhos. Então Deus entregou lá os profetas, e hoje em dia também, algumas pessoas na terra continuam com esse dom. É o dom das interpretações de sonhos. E José tinha esse dom. Então Deus, ele trabalha com aquela ferramenta que ele nos deu. Por isso que nós não podemos enterrar nossa ferramenta, mesmo se nós for perseguidos. Mesmo os irmãos de José quis acabar com a vida de José por causa do dom, do sonho que ele sonhava, e ele sabia interpretar. Então ele dizia que ali o molho de trigo dele era maior, que aquelas 11 estrelas iria ajoelhar diante dele. Ele sabia dizer que era ele que ia reinar sobre os irmãos. Ele sabia ter interpretação, e ele guardou esse sonho no coração dele, e ele continuou usando o sonho. Nós, irmãos, não é por causa da decepção das pessoas que nós temos que pegar o dom que Deus deu e dizer: eu não quero mais, vai para lá, você só me trouxe prejuízo.
Você só me trouxe desgraça. Por causa desse dom é que minha vida, eu já vi muita gente dizer isso dentro da igreja. Muita gente falou, não vou mais pregar porque a pregação só me trouxe desgraça. Eu não vou fazer o dom de libertação porque eu só recebi ingratidão. Não, nós não podemos falar. Graças a Deus nós não podemos falar. Graças a Deus que eu não deixei de orar pelas almas 11 anos pelas ingratidão. Graças a Deus você não pode deixar o seu dom, porque o seu dom vai te trazer flores e espinhos. Porque dom é espiritual. Dom ele confronta com os carnais. E dom ele é rico. Ele vem do Pai das luzes. Pelo dom nós podemos ficar ricos. Pelo dom nós podemos chegar milionários. E nós temos que usar o dom com alegria, com gratidão, porque o seu dom é útil. Ele não vai ser útil para o inimigo que quer matar ele, para a família que não dá valor, para o povo que não dá valor, mas o seu dom ele vai chegar em gente boa, em gente que vai devolver para você aquela vitória. O seu dom vale mais do que todos os dinheiros da terra. Essas vezes eu orei em Ribeirão, numa casa, e uma mulher falou, pastora, você não tem carro, apartamento, dinheiro, mas quando você pisa o pé numa casa, pela oração você sabe o que passa lá dentro. Este dom que você tem vale mais do que todos os dinheiros, todos os apartamentos, riqueza. Não pare que um dia você vai chegar num lugar e vai orar e vai ser recompensada. E aquela mulher me deu sacola de roupa, lingerie, sutiã, um monte de presente, dinheiro, perfume, e falou, guarda o dom, porque é isso que Deus quer. E assim, irmãos, o que Deus te deu é rico e é poderoso. Ele vai chegar num lugar certo, não é num lugar errado. José não deixou que Satanás, na vida dos irmãos dele, enterrasse o dom. Então, essa noite, dentro da igreja e no YouTube, agora na live, não deixe ninguém roubar o que Deus te deu. Seja o dom da cura, use para curar. Seja da palavra, leia a Bíblia e pregue o nome de Jesus. Seja do ensine, seja do louvor, seja ministério, ministra. O que Deus te deu é rico e vai alcançar gente. Gente que vai ver graça na tua vida, gente que vai ser grato por estar recebendo as bênçãos. E Deus usa quem, irmão? Os anjos? De jeito nenhum. Os anjos, eles queriam vir pregar, Jesus disse não. Quem vem é Jesus, porque Jesus pode virar humano. Quem vai nos honrar é os anjos da terra. Um desses copeiros aqui vai ser um anjo. Porque depois, mais na frente, ele vai lembrar de José, vai dizer, eu conheço um homem que interpreta sonhos. Deus usa as pessoas. É por isso que nós temos que fazer as coisas para Deus com semblante alegre. De cabeça erguida, coloca a dor no coração e a cabeça focado. Por quê? Quem Deus vai usar para te honrar na terra é pessoas. Por isso nosso testemunho tem que ser bom, tem que ser bonito, porque é pessoas que vai lembrar de nós. É pessoas que vai dizer, eu sei aonde tem alguém que prega, que louva, que interpreta, que ora. Então a Bíblia vai dizer que aqueles dois homens, o copeiro e o padeiro. O copeiro é aquele que ele experimenta do vinho antes do rei tomar. Então, aqueles homens tiveram um sonho na mesma noite. E veio José a eles pela manhã. E olhou para eles e viu que estava perturbado. E os 7. Então perguntou ao eunuco de Faraó, olha quem, onde Deus está com José, o eunuco do rei do Egito. Então, olha onde o seu dom pode chegar. Nosso dom não é coisinha qualquer não. Nosso dom vem do céu.
Se nós for fiel à promessa, Deus nos vai pôr para falar dele, para usar o dom, é para gente que não tem dó de te abençoar, de te honrar e de criar até um cargo, como foi criado um cargo que não existe no Egito, o cargo de governador, só para Deus honrar José. Ele chega de manhã, pergunta ao eunuco, que com ele estava no cárcere da casa do seu senhor, dizendo: por que estão hoje tristes os vossos semblantes? Dá para perceber, irmão, que de José percebeu o rosto daqueles homens. José, ele tinha graça, ele era uma pessoa que quando você olhava para ele, você via a graça de Deus nele. Ele não queria ver ninguém triste, ninguém de semblante caído. Ele era igual a rainha Esther, que teve uma história triste, mas disse que quando olhava para aquela rainha, não tinha quem não quebrantar. Era uma mulher feliz, alegre. José não era preso na desgraça, e nem queria a desgraça de ninguém, porque ele tinha a graça, e a graça é diferente da desgraça, irmão. Olha o que ele diga para aqueles homens: por que estão vossos rostos tristes? Porque hoje, porque quem tem a graça, cada dia tem que acordar, igual está escrito no Pai Nosso que está no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de hoje, de cada dia nós temos que agradecer. Acordou, agradece a Deus: hoje o que eu vou comer é isso, amém. Hoje eu posso estar comendo isso, mas amanhã o Senhor pode fazer com que eu coma melhor. Hoje eu estou devendo, mas amanhã minha vida está nas tuas mãos. Eu vou estar a caminho da superação. Hoje eu vou estar enfrentando esse problema, mas amanhã o sol pode ter raiado, a justiça brilhar. Então, cada dia, irmão, nós temos que preocupar com a nossa alma. Não deixar a depressão entrar em nós. Ansiedade, angústia, quando vier querer atingir nosso espírito, porque diz que o espírito abatido transmite no rosto, mas você não está na desgraça. Jesus, nós estamos em Cristo Jesus. Nós estamos sentados nas regiões celestes, e nas regiões celestes nós estamos, então Deus já tem uma providência para cada dia. Cada dia Deus tem uma providência para a nossa vida. E a palavra de Deus vai dizer, aleluia, que ele fala para aqueles homens porque ele estava triste naquele dia. E assim é comigo, com você. Cada dia nós temos que levantar, lavar o rosto, sair de cabeça erguida para nós ajudar nossos companheiros, porque tem gente que está pior do que nós. Existem pessoas que estão passando a pior do que nós. E se nós já tiver com a cara caída, como que nós vamos ajudar os irmãos, as pessoas na terra? E a Bíblia diz que o amor tem que ser a Deus e ao nosso próximo. Então, como José estava buscando superação, ele queria superar os outros também. E a Bíblia diz no versículo 7, por que estão hoje tristes os vossos semblantes? E ele lhe dizera, temos sonhado um sonho, ninguém há que o interprete. E José disse-lhe, não são de Deus as interpretações? Contai-lhe peço-vos. Então José sabia que de Deus era a interpretação do sonho e que Deus tinha uma providência para cada dia, porque ele é neto de Abraão, e Abraão é o pai da fé. Então, por isso que esse José, cada dia ele não se agraciava e ele foi crescendo na vida. E se eu e você acreditar nas providências de Deus, que nós estamos aqui na terra para ajudar uns aos outros, nós vamos encontrando lugar, nosso caminho vai sendo preparado pelo Senhor. Agora José vai interpretar o sonho de um daqueles homens. E ele vai dizer para um, então contou o companheiro mal o seu sonho a José e disse, eis que no meu sonho havia uma videira diante de mim.
Na 23 brotos, quais brotavam suas flores, saíam seus cachos, produzia uvas maduras. E o copo de Faraó estava na minha mão. Eu tomava as uvas, espremia no copo de Faraó e dava o copo na mão de Faraó. Então disse-lhe José, esta é a sua interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará ao teu estado e dará o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando era seu copeiro. Então esse aqui, ele teve a oportunidade de ter a restauração. 3 dias depois daquilo, o rei do Egito chama ele e dá de volta o seu cargo. E ele tem sua vida novamente restaurada. Mas a Bíblia vai dizer que aquele segundo copeiro, que era padeiro, vendo que esse homem confiou em José o seu sonho, agora ele vai contar o dele também. Que é desse jeito, irmão. Nós temos que contar nosso segredo da alma, nosso sentimento, é pra gente que tem a graça de Deus e pra gente espiritual. Esse homem aqui estava triste, então José colocou o olho nele, José percebeu que ele estava triste. José vem e pergunta para ele, as interpretações são de Deus, diz-me o que está acontecendo no seu rosto, seu semblante está triste. Ele passa para José o seu sonho e José dá a interpretação correta. Então, assim também é na nossa vida. Nós não sabemos de onde vai vir as respostas que nós queremos. Às vezes nós vamos estar num lugar baixo, numa prisão, ou indo trabalhar, ou aqui na igreja. Deus pode usar uma pessoa espiritual, uma pessoa, e vai te dar ali o resultado daquilo que está afligindo sua alma. Então aquele copeiro, ele confiou em José. E ele revela o seu sonho e José interpreta para ele. Então o que está dentro de nós não pode ser passado para qualquer pessoa. É passado para pessoas de confiança, pessoas que têm a graça de Deus. José ele andava de cabeça erguida. José mesmo nas provas não caía. É assim que você vai revelar o que está dentro de sua alma. Não para a pessoa que você já viu que a pessoa não está tendo estrutura nem com ela. Se ela não está tendo estrutura nem com ela, ela vai ter com você? Ela não vai ter. Então esse homem só entregou o sonho dele, porque ele sabia que onde José ia, José dava boa fama. E assim também, irmão, na nossa vida. Você tem que saber os passos do ser humano. Se a pessoa falecem daí onde ele vai, só causa destruição, derrota, contenda, fuxico. Não confie em pessoas assim. Pela boca de 2 ou 3 testemunhas, tudo está confirmado. Esse homem aqui confia em José, porque José, onde ele ia, ele servia e ele crescia. Então o outro vendo que esse estava confiando em José, ele vai e fala também o sonho dele. Diferente de hoje em dia, a gente vê as pessoas revelando tudo na rede social, revelando os profetas de Pix. Porque tem profeta que só revela as suas coisas e você passar dinheiro para ele. Se você dá o voto para ele, ele revela, não faça isso. Sua alma tem valor. A nossa alma deve ser depositada, nossos propósitos, sonhos, é nas mãos de pessoas que vai subindo na vida, que tem experiência e não cai nas experiências. É pessoas que sabem escolher o bem e não o mal. Então hoje em dia nós estamos numa sociedade cheia de profetas, cheia de vasos, cheia de pessoas que revelam até seu CPF. Então tomem cuidado com a superação das pessoas. Será que ele passa nas provas alegre como José passava, nas lutas, servindo como José servia,
Então esse povo aqui, eles eram inteligentes. Então, irmão, as pessoas lá de fora, elas são inteligentes. Às vezes a pessoa fala, eu vou ser missionário lá nos Estados Unidos, lá na África. Se aqui, no nosso bairro, se aqui, muitas vezes você não quer servir, você não quer passar as provas com alegria, imagina lá fora, você vai enganar o povo lá fora não, porque eles é sábio. Esses homens revelou seu sentimento, porque viu que José, onde ele entrava, a graça estava nele. A vida, como foi cantada aqui, não saiu de José. E nós não podemos deixar de ser adorador. Se nós passarmos processo, Deus vai pôr gente de fora nas nossas mãos, e é o de fora que dá valor. Não é o da família nem da casa, é o de fora. Agora, este outro homem vendo, ele também revela o seu sonho. Aí ele fala assim, ó, dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça, te restaurará do teu estado, dará o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando era seu copeiro. Porém, lembra-te de mim, quando te for bem, rogo-te que uses comigo de compaixão, que faça menção de mim a Faraó, faz-me sair dessa casa, porque de fato eu fui roubado da terra dos hebreus, e tampouco aqui nada tenho feito para que ele pusesse nessa cova. Então ele pede para aquele homem que quando ele estiver bem, lá em cima, servindo no estado de restauração, que ele lembra-te de mim. Aí ele fala agora igual aquele ladrão da cruz, quando viu Jesus ali pendurado, ele disse, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E José chegou nessa situação, sem dever, sendo inocente, sendo roubado pelos seus pais. Chegou nessa situação de pedir para aquele homem lembrar-se dele. Mas a Bíblia vai dizer que ele esqueceu de José. Mas mesmo assim, a esperança de José não morreu. Então muitas vezes nós vamos usar nosso dom, ajudar alguém, irmãos, e eles vão nos esquecer, vai nos abandonar. Mas o Deus da cruz, Jesus Cristo, lembrou de José, lembrou daquele ladrão, e quando ele entrou na braçura e me encanta, lá da ceia, ali na glória, ele entrou levando aquele ladrão. Então, irmão, existe um Deus que ele não esquece dos teus. Existe um Deus que ele tem na palma da mão nosso nome gravado. Existe um Deus que ele disse, pode mamãe, aleluia, esquecer do teu filho que amamentou, mas eu não esquecerei. Então José suplica ao homem, o homem não dá valor, mas o Deus que deu um sonho para José é quem resgata José. Sabe quem vai te ajudar? É o Deus que te deu essa ferramenta. Então eu creio nesta noite que muitos crentes que estão na rede social e na igreja vai começar a dar fazer o seu dom para Jesus, porque os homens da terra podem te esquecer quando estiver bem. Esse aqui vai voltar a ser bem, ele vai voltar a estar bem. E geralmente, irmão, quando o homem tem as coisas materiais, ele se esquece e ele descansa. Mas Jesus da cruz, ele lembra de José, igual ele lembrou daquele ladrão, porque José era inocente, culpa nenhuma devia. E se Jesus lembra daquele homem que fez o mal, imagine você que já foi perdoado, lavado no sangue, batizado nas águas, e hoje os teus pés não entram mais, não é no motel, aleluia, os teus pés não entram mais, não é no lugar de prostituir, não é no lugar de drogar, os teus pés têm entrado na casa de Deus. Pode ter certeza que os homens podem ter
te esquecido, mas você está a caminho da superação de Deus. Estamos a caminho da superação de Deus, onde tem a graça, a Bíblia diz, onde a graça abundou, onde o pecado abundou, superabunda a graça de Deus. E a Bíblia vai dizer, então vendo o padeiro Mó que tinha interpretado bem, disse a José, viu que ele prestou atenção? Que José fazia bem, interpretava, usava muito bem o dom dele. É o que eu falo aqui na igreja, que quando os irmãos assumir a tribuna, ouvir na igreja, venha com gratidão. Faça bem suas oportunidades. Porque quem está de fora e quem tem condições de te ajudar, ele só vai ajudar se você usar bem a sua ferramenta. Então faça tudo para Deus. Coloca Deus no primeiro lugar. Nunca se exponha no particular. Não fale da sua vida nos públicos. Fale de Jesus. Porque quando a gente fala da vida da gente, a gente vai criando raiva, ódio. Se a gente focar nas coisas ruins, vem energia ruim para a gente. José fazia bem porque José tinha graça. Ele só focava no que Deus podia fazer para ele. E ele viu que José interpreta bem. Interpreta bem. Então agora ele vai passar o que está nele para José. O seu dom tem que ser feito com a graça e pro lado bom. Larga tudo que não presta para trás. Larga quem não presta para trás. Foque o teu dom na sabedoria, no que é bom. Vendo então o padeiro Mó, que tinha interpretado bem, disse a José, eu também sonhei. Então agora ele confia a alma dele. Porque ele não é besta de confiar a vida dele numa pessoa que está relaxada. Por isso eu digo para os irmãos, a igreja tem 3 cultos. O crente que quer congregar vai nos 3 cultos. Faz bem. O crente que quer congregar mesmo, que está buscando adorar, está ali junto com o seu pastor. A ovelha segue o seu líder. O crente que quer fazer bem, irmão, ele vai pegar suas oportunidades de fazer para Deus, não é para os homens. Ali, as pessoas que Deus colocou para te ajudar, vai ver que você faz bem. E ali você vai receber a vitória, os milagres, porque a graça, ela é poderosa, ela é rica. Ela leva nós lá no nível de Deus. Ela tira nós da terra e leva no nível de Deus. Ele viu, ele confia agora o sonho dele. E vi 3 cestos brancos que estavam sobre minha cabeça. E no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó. Obras de padeiro fez sobre a minha cabeça. Então respondeu José e disse, esta é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó tirará a sua cabeça e pendurará num pau. As aves comerão sua carne de sobre ti. E aconteceu que ao 3º dia, o dia do nascimento de Faraó, a cabeça do copeiro morto. Então um foi morto, ele a cabeça dele, do padeiro, e condenou diante do seu servo naquele banquete, e seu ofício de copeiro, dando este um copo na mão de Faraó. Mas o padeiro Mó enforcou, como José havia interpretado. E o copeiro Mó, aquele que subiu, não lembrou de José, antes esqueceu dele. Então Deus está mostrando para nós, diante dessa palavra, que os nossos dons podem ser esquecidos pelas pessoas aqui da terra. Mas quem vai lembrar de nós é quem deu o dom. Porque quem deu o dom, lá em Efésios 4 fala que foi Jesus. Quando ele subiu, que ele morreu, ele desceu às partes mais baixas e deu dons aos homens.
Então, um dos copeiros não lembra mais de José, porque agora ele está bem, está com a vida restaurada. Assim é na nossa vida também, irmão. Nós oramos pelas pessoas, nós faz a obra, quando elas estão bem, elas vão embora e esquecem de nós. Mas quem prometeu e deu o dom para você, não vai esquecer nunca de você. E José fez o papel dele. José andava alegre e interpretava muito bem o sonho. Então, qual é a palavra que vai ficar para nós essa noite? Que nós vamos continuar com a graça no nosso coração, vamos continuar zelando a nossa alma. Cada dia nós vamos adorar, viver nesse mundo adorando. Se Deus fizer na nossa vida, Ele é nosso Deus. Se Ele não fizer, Ele é o nosso Deus. Vamos fazer o serviço bem feito dentro de casa, lá na empresa, aqui na igreja e na rua. Nós vamos andar muito bem como servos de Deus. Porque as pessoas que vão levar nós ao destino da vitória é gente inteligente. Não é gente carnal, não. As pessoas que valorizam dom é gente espiritual. Gente que não é espiritual não vai valorizar o que você tem. Mas esses homens só deu a revelação, interpretou e contou seus sonhos, porque eles viram que José tinha testemunha. Onde ele entrava, ele fazia tudo muito bem feito. Então, eles esquecem de José, mas Deus não esquece do seu filho. E José, nesse capítulo, ele vai entrando na fase da superação, de prisão a um palácio. E é isso que eu quero profetizar, o que Deus tem para nós. O que Deus tem para nós é coisa grande. Talvez nesta noite, eu e os irmãos tenham passado em alguma área uma prisão. Os cadeados estão travando, as portas estão fechadas, mas faça como Paulo e Silas. Seja um adorador nessa prisão. Porque o de repente de Deus, ninguém sabe a hora e o dia que o de repente de Deus chega. E quando chega o de repente, quando chega o de repente de Deus na vida do crente, não tem cadeado que fica trancado, aleluia, não tem cadeia que segunda. Nessa noite Deus pode passar curando a enfermidade, Deus pode quebrar os cadeados, Deus pode arrancar o demônio da morte. Deus tem um de repente para quem crê em Jesus Cristo. Não pare de adorar onde você estiver na terra. Adore, louve, glorifique, aceite o não, aceite a humilhação, aceite a crítica, faça para o meu Deus de bem, aleluia, porque o crente, ele sai do calabouço e ruma aos palácios do Senhor. E o Deus de José não mudou. José hoje está com Deus, mas hoje o Senhor está com a noiva. Somos a relíquia de Deus na terra. Então nesta noite, continue rumando para o teu de repente, porque quando Jesus entra, Ele traça a parede, Ele traça hospital, Ele traça nacionalidade. Deus tem um de repente para quem é fiel. Vamos nessa noite orar pelos irmãos da rede. E logo após nós vamos orar pelos irmãos da casa. Meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus nessa noite, receba, Senhor Jesus, a vida dos meus irmãos que vai estar do outro lado, que estão assistindo minhas lives, Senhor. Vem ajudar esse irmão e essa irmã que tem passado por uma prisão, por um deserto, por um vale, por uma prova, por uma luta. Ajuda o teu povo que sofre, que geme. Dá esperança, Senhor, para o teu povo servir,
fazer de cabeça erguida. Não deixa que a dor aprisione a nossa cabeça. Coloca na cabeça do seu servo na terra o teu capacete. Não deixa que o nosso foco seja entrar no caçulo, seja voltar para a lagarta, mas nos ajude a sair do caçulo, a sair da fase de moleza e entrar para a fase de uma borboleta. Nesta noite, ajuda este homem, esta mulher, esse jovem, supera ele, não importa da onde ele foi, da onde ele foi machucado. Meu Deus, eu profetizo, entra com Deus de repente na vida desse servo do Senhor. Entra com Deus de repente, põe ele de pé, coloca ele, meu Pai, na posição de um homem que vai ser muito bem interpretado, porque muitos têm interpretado o teu povo como lixo, como nada, mas tu sabe aonde está as pessoas certas. Então guia esse homem naquilo que ele está precisando, naquilo que ela está precisando. Eu abençoo a cada filho que vai ver essa live em nome de Jesus. Quero mandar um abraço para a irmã lá de Minas que está entrando na minha live. Deus abençoe a irmã Dionísia e a pastora Helena. Fique na paz. Quarta-feira nós volta de novo em nome de Jesus. Vai passando essa live para frente, irmão. Vamos fazer esse canal crescer em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor Jesus. Nós vamos desligar aqui e nós vamos orar pela igreja agora.